Abra sua Bíblia. Livro do profeta messiânico. Capítulo de número 38. Livro do profeta messiânico. Não pergunte para o seu vizinho. Você é crente aí desde criança, desde berço, e não sabe quem é o profeta messiânico? Eu não vou falar. Veterano aqui já. Vamos lá? Não pergunte para o seu vizinho. Achou, irmã Maria José? Já? Olha, já tem um fuxiqueiro dizendo ali, Isaías. Culto de ensino é assim, viu, irmãos? Isaías capítulo 38. A Bíblia Sagrada tem 66 livros. E o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. É uma Bíblia dentro da Bíblia. Palavra do filósofo Júnior, presbítero Júnior, viu? Uma Bíblia dentro da Bíblia. Glórias a Deus. Por esse tempo, Isaías capítulo 38, verso 1. E por este tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém? Levante sua mão direita e diga assim: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Amém. Se assentem. Hoje nós vamos estudar, trabalhar, subordinado ao tema 3 casas que precisamos colocar em ordens. 3 casas que precisamos colocarmos em ordens. A passagem que nós acabamos de ler fala a respeito de 2 personagens. O primeiro personagem é o rei de Israel, que se chama Ezequias. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Isto implica dizer que os seus dias já estavam contados. Quantas pessoas já receberam um diagnóstico do médico e o médico disse para ele ou para ela: volte para sua casa, porque não tem mais jeito para você.
Porque essa enfermidade é incurável, essa enfermidade é mortal. Aí a pessoa volta para sua casa sem saber o que fazer mais da vida. Só resta para ela dias, meses. Quando a pessoa ela serve a Deus, quando a pessoa serve a Deus e ela tem a convicção da sua salvação, ela volta para sua casa e a oração dela é a seguinte: Senhor, se tu quiseres, tu me cura. Mas se o Senhor não quiseres, me leva para a glória. O crente salvo, a priori, ele pode até ficar estressado, angustiado por uma notícia dessa. Mas depois o Espírito de Deus o conforta, o consola. E se Jesus não curá-lo, ele vai se preparar muito mais para ele estar salvo e quando ele partir, ele possa ter o seu lugar reservado na eternidade. Agora, quando a pessoa ela está com a sua vida desorganizada, quando ela está com a sua vida fora do altar de Deus, quando ela recebe uma notícia dessa, o impacto é muito maior. E aqui a gente observa que quando o profeta Isaías, é o segundo personagem que entra, o profeta Isaías diz aqui essa Bíblia Sagrada, essa versão, que Isaías foi visitá-lo. Que visita, né, irmãos? Vou fazer uma visita. Só que esta visita, ele estava levando na sua bagagem uma sentença de morte. Vou visitá-lo, porém o Senhor já falou comigo o que é que eu devo falar ao rei Ezequias. E para falar naquela época, como hoje, nos dias odiernos, para falar com o rei, para falar com o presidente da república, não é para todo mundo não, meus irmãos. Tem que marcar uma audiência, e olhe lá se atender. Mas esse homem de Deus aqui, chamado profeta Isaías, era um homem respeitadíssimo na época. E quando um profeta falava, tremia-se os céus e a terra, porque sabia que Deus era na vida daquele homem. Então Isaías fora fazer uma visita a esse homem, esse rei abrira a porta da sua casa, a porta do seu palácio para receber o profeta Isaías. E o profeta Isaías, meus irmãos, sem arrodeio, porque hoje as profecias, a gente percebe que a maioria das profecias são de forma horizontal. A pessoa, quando vai profetizar, ela procura meios, vielas, becos para poder transmitir uma mensagem. Mas quando a mensagem ela vem da vertical de Deus mesmo, é sem arrodeio e ponto final. Porque quem dá a profecia, que se responsabiliza pela profecia, que é Deus. O ser humano, ele é apenas um cano por onde passa a água. Ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. E Deus o usa na sua instrumentalidade. E o profeta chega diante do rei e diz assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás mais.
profeta entregou a profecia, virou-se, deu as costas e foi embora. Saiu da casa ou do palácio. Quando o rei Ezequias recebe esta profecia, ele procura algumas coisas para fazer imediatamente. Ele não esperou para o outro dia, ele não esperou para o outro mês, ele não esperou para o outro ano, ele não bateu no peito dizendo eu vou aproveitar os dias que me falta, os dias que me está sendo proporcionado. Pelo contrário, ele fez algumas coisas de suma importância. Primeira coisa que ele fez, ele fala com o Senhor dizendo: lembra-te como eu andei diante do Senhor, sendo uma pessoa íntegra de coração. Ele traz a memória da sua própria pessoa, quando ele andou de coração adorando a Deus, com retidão, fazendo o que era certo aos olhos do Senhor. Ele lembra, ele traz um memorial. Eu já fui alguém que adorei a Deus de coração, eu já fui íntegro, eu já fui reto, eu já fui temente a Deus. Quais as causas da enfermidade que veio na vida do rei Ezequias? Número 1, exaltação. A prepotência entrou na sua vida, ele achou que tudo aquilo que ele estava usufruindo vinha dele mesmo, ele bateu no peito, ao ponto que ele se exaltou e Deus permitiu uma enfermidade mortal na vida dele. Muitas vezes, meus irmãos, nós adoecemos porque Deus permite doenças virem sobre a nossa vida. E doenças muitas vezes é uma prova de Deus, é um juiz de Deus na nossa vida, para que nós possamos nos retratarmos com o Senhor. Ah, pastor, que Deus malvado é esse? Deus é amor, mas Deus é justiça também. Quer ver uma pessoa descer na presença de Deus? É quando ela se sente enferma, quando ela olha para a direita, para a esquerda, quando ela toma remédio, quando ela é consultada, quando ela investe na sua saúde e ela percebe que a sua saúde está indo de mal a pior. Aí ela não tem outro caminho a recorrer a não ser para os pés do Senhor, dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. E é nesse interim que Deus vai começar a trabalhar na vida da pessoa. A segunda coisa que ele fez, meus irmãos, ele orou ao Senhor. Ele voltou a buscar a face de Deus. E a terceira coisa, ele chorou muitíssimo, muitíssimo ele chorou. Não só uma vez, mas várias vezes. Então a primeira coisa, ele trouxe a memória daquilo que ele fazia, que ele era. A segunda coisa, ele se coloca na presença de Deus através da oração. A terceira coisa, ele se humilha ao ponto que ele chora, não só uma vez, mas ele chora várias vezes, chorou muitíssimo. Partindo desse ponto de introdução, preste atenção, pastor, quais são as 3 casas que nós precisamos colocarmos em ordem? Tudo que Deus queria da vida do rei era que ele viesse colocar algumas coisas em ordem na sua vida. E trazido para os dias atuais, a primeira casa que nós precisamos colocarmos em ordem se chama casa espiritual. Se chama vida espiritual. Porque ele se lembra que antes ele tinha uma vida espiritual sadia, ativa, ao ponto que ele disse: Senhor, eu andei diante de Ti com fidelidade, com inteireza de coração, eu me desviava do mal. Isto implica dizer que no passado ele tinha uma vida espiritual ativa, a casa espiritual dele estava em ordem. É a primeira casa que nós precisamos rever. Esta casa, meus irmãos, chamado vida, é o templo e morada, habitat do Espírito Santo de Deus.
Nós somos templo e morada do Espírito Santo, e essa casa precisa estar em ordem. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A primeira casa que nós precisamos colocarmos em ordem é a nossa vida espiritual. Muitas vezes queremos colocar a nossa segunda casa, família, em ordem e esquecemos de colocarmos a nossa vida espiritual em ordem, no centro da vontade de Deus, no altar de Deus. Nós precisamos colocarmos a nossa vida em ordem. Aleluias. Trazer o reino de Deus para dentro de nós. Jesus falou sobre isso, que nós precisamos trazer o reino de Deus para dentro de nós. Então vejamos bem que o rei Ezequias, a primeira casa que ele coloca é a sua vida espiritual, casa espiritual. Nós precisamos fazer uma revisão nesta casa, meus irmãos. Como está a sua casa espiritual? Está em ordem? Está desorganizada? Como está a sua vida espiritual? A vida espiritual do rei estava bagunçada. Jesus, quando foi curar aquele paralítico de Cafarnaum, primeiramente ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Antes dele dizer para o paralítico: pega a tua cama, coloca sobre o seu ombro e vai para a tua casa, primeiramente ele tratou no âmago espiritual, na casa daquele homem. Primeiramente, antes do Senhor restaurar as outras áreas de Zaqueu, primeiramente ele trabalhou na área espiritual de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria, ao ponto que Jesus disse: hoje veio salvação sobre esta casa. Jesus está interessado primeiramente que nós venhamos organizar a nossa casa espiritual, porque é o ponto de partida, é como se fosse uma ponte, meus irmãos. Para nós atravessarmos para o outro lado, nós precisamos colocarmos essa ponte, precisamos caminhar sobre essa ponte chamada vida espiritual. E nós precisamos fazer essa revisão. Então, o rei Ezequias, ele fez logo essa revisão. Ele se lembrou que ele andava, mas a priori ele não estava andando, ele andava. Mas o que Deus queria que ele viesse está andando. Porque tem pessoas que dizem assim: eu já preguei muito, já cantei muito, eu já adorei muito, eu já orei muito, eu já me congreguei muito, eu já fui dizimista, eu já fui ofertante lá no passado. Deus quer saber agora, é do presente, é do momento. Como você está andando agora? Como eu estou andando? Como você está andando? Será que a nossa casa está em ordem? A casa espiritual? Que nós possamos lembrar do nosso passado, que ele reflita como um espelho, é como um telão que se abre e mostra, meus irmãos. Por isso que quando chegar o dia do juízo final, no trono branco, vai ser aberto os livros e vai ser aberto também o livro da vida. O livro da vida, o Senhor vai procurar o nome da pessoa,
E se o nome da pessoa não estiver escrito no livro da vida, ele vai ser lançado num lago de fogo. Mas vai ser aberto os livros, e existe pelo menos 7 tipos de livros que vai ser aberto. Vai ser aberto o livro do Evangelho, aonde o Evangelho foi pregado, e as pessoas não deram crédito. Vai ser aberto esse livro. Vai ser aberto o livro das memórias. O Senhor vai trazer a memória. Vai ser aberto o livro da consciência. Vai ser aberto o livro das obras. Porque é o único tribunal que não haverá testemunhas, que não haverá advogado. É o único tribunal que haverá só um juiz. E ele já vem com a sentença armada, decretada. Mas nesse período não é o período da igreja, meus irmãos, porque a igreja vai estar lá no juízo, mas assistindo e julgando com o Senhor. Quem está entendendo, levanta as mãos e dá um brado de glórias a Deus. Serão para os infiéis, os desviados que não quiseram se retratar, colocando a sua casa em ordem. E nós precisamos colocarmos a nossa casa espiritual em ordem. Você possa fazer uma introspectiva, olhar para dentro de si. Como está a sua vida espiritual? Você está agradando a Deus ou desagradando a Deus? A segunda casa que nós precisamos colocarmos em ordem é a casa chamada lar. O primeiro ponto que eu abro aqui: devocional diário. Nós estamos pecando, meus irmãos, no devocional diário. Esses dias, presbítero Júnior, eu estava meditando, de repente veio no meu coração que a igreja dos dias de hoje, ela vem para se alimentar com a palavra de Deus, e graças a Deus por isso. E quando tem um pastor que se dedica na palavra, no ensinamento, na prédica, a igreja glorifica, recebe a mensagem. Mas isso não é o suficiente. Porque se isso for o suficiente, você não lê Bíblia, você não ora na sua casa, você não faz o devocional. Não, eu tenho um pastor que ensina que é uma beleza com transparência. Eu tenho um professor lá na escola dominical que ele é nota 10. Então eu só vou vir para a igreja. Vocês sabiam que tem muitos crentes entrando por esse caminho? Muitos crentes estão trilhando nesse caminho. Eu tenho um dirigente que ora por mim, que intercede, que paga um preço, que prega. Eu ler a Bíblia, para quê? O pastor já vem, o dirigente já vem com a mensagem explicada, temática, meus irmãos. Só que nós precisamos entender que existe a segunda casa, lar em casa, lá na sua casa, o seu lar, que precisa estar em ordem. E uma das coisas que nós precisamos rever é o nosso devocional diário. E esse devocional diário nós vamos aqui trabalhar em 2 pontos. Primeiro, individual e coletivo. Eu preciso ter o meu devocional diário individual, no meu lar. A igreja é uma bênção nós orarmos aqui, mas eu preciso orar lá em casa. Eu preciso ter um altar de oração lá em casa também. Você precisa na sua casa orar. Ah, pastor, mas lá em casa tem muitos meninos. Não tem problema, tira o seu devocional. Se levante de madrugada, algum momento da sua vida, tire o seu devocional na sua casa. Quando você faz isso, você está colocando a sua casa em ordem, o seu lar em ordem. Segundo ponto, coletivo, juntos. Antigamente nós fazíamos os cultos no nosso lar. Hoje em dia isso é muito raro, meus irmãos.
Sim ou não? E nós precisamos rever isso. Isso é um ponto que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem no ponto administrativo. Anote aí, administração. Não é só vir na igreja, não é só poder, não é só línguas estranhas, receber unção. Nós precisamos entender que nós temos uma vida também secular, material, financeira, e que isso também corresponde à nossa vida espiritual. Isso respinga também para a nossa vida espiritual. Administração. O primeiro ponto aqui que nós vamos trabalhar é sobre o trabalho. E eu coloquei aqui uma frase: domine o trabalho, não deixe ele te dominar. Tem muitas casas que estão desorganizadas por causa do trabalho. Aí eu não tenho tempo para nada, só trabalho. A pessoa se tornou escravo do trabalho. Em vez de você dominar o trabalho, é o trabalho que está dominando você. Isso é um ponto, irmã Joana, que a gente tem que rever na nossa vida. O sábio Salomão disse: tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tu vai morrer, eu vou morrer. Se não acontecer o arpazo, o arrebatamento. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de se alegrar, há tempo de chorar. Isso é normal. O trabalho. Nós precisamos, irmãos, ter o domínio sobre o trabalho. Não deixe o trabalho dominar você. Domine o trabalho. Tem pessoas, meus irmãos, que a casa dela é desorganizada pelo trabalho. Ela acha que ela está trabalhando demais, mas a casa está toda desorganizada por causa do trabalho. E Paulo diz que nós precisamos fazer as coisas com decência e ordem. Nós precisamos também, meus irmãos, rever nesse ponto casa a questão do dinheiro. Temos que ter uma postura diante do dinheiro. O mesmo tem que me servir e não eu servir o dinheiro. Aprenda isso. O dinheiro tem que me servir. Servir para me comprar roupa, etc, comida, essas coisas. Agora, eu não posso servir ao dinheiro. Isso faz parte dentro do segundo tópico, organizando a casa, colocando a casa em ordem. Dinheiro. Tem pessoas, meus irmãos, que perdem o controle da sua casa por causa do dinheiro. Não dá atenção para Deus, não dá atenção para a sua família por causa do dinheiro. E Paulo escreveu dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é bênção para quem sabe administrar. Mas para quem não sabe administrar, se torna maldição. Tem pessoas que pegam dinheiro e parece que coloca num saco furado. Perde a administração total. O dinheiro tem que ser o meu escravo. O dinheiro tem que ser seu escravo e não você escravo do dinheiro. Tantas coisas têm acontecido nesse planeta, um dos fatores é o dinheiro. O dinheiro tem dominado muitas pessoas, meus irmãos, e elas têm perdido o equilíbrio da sua casa. Tantos lares destruídos, tantas famílias destruídas por causa da má administração com o dinheiro. Agora, o que eu devo fazer com o dinheiro? Primeira coisa, devolver o que é de Deus.
devolver o que é de Deus. A primeira coisa é que você, como crente, como servo de Deus, recebeu o seu dinheiro, devolva aquilo que é de Deus de direito. E Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Dízimos, ofertas, contribuições, é de Deus. E o que é de César? Os tributos que nós pagamos, as contas que nós pagamos, isso é de César. Então a primeira coisa que nós devemos fazer com o dinheiro, meus irmãos, é devolver o que é de Deus. Segundo lugar, despesas. Nós temos água, luz, telefone. Esta despesa você terá todos os meses. Despesas, nós precisamos atentar para as despesas. O ser humano não consegue viver se ele não fizer as suas respectivas despesas. Todos os meses, água, luz, telefone, compras diárias que você compra ou mensal. Exemplo, supermercado, no açougue, na padaria. Isto é prioridade. Isto é prioridade. Isso faz parte da segunda casa que nós precisamos colocarmos em ordem. Primeiro, você tira o que é de Deus. Segundo lugar, você deve fixar as suas despesas, as suas compras, e você tem que ter essas prioridades. Prioridades. Agora, meus irmãos, vestuários, roupas, não precisa comprar todos os meses. Você só pode comprar quando você puder, ou quando há uma necessidade. Tem pessoas que são extremamente consumistas. Não pode ver uma roupa na internet, que faz compra até pela internet, né, irmãos? E quando vem a roupa, há uma decepção muito grande. Não pode passar numa loja, já faz uma dívida ali, o cartão já vem estourado e o marido ou a mulher fica, olha, você passa um mês todo trabalhando, lutando para adquirir, questão de meia hora, de uma hora você gasta tudo que você recebeu durante o mês, sim ou não? E se nós não tivermos cuidado com isso, meus irmãos, não adianta chegar diante de Deus, Deus, tem misericórdia, Deus, tem divindade, não sei o quê, se você não sabe se controlar. Quando você vê alguma coisa, você quer comprar tudo, quer comprar todos com o dinheiro. Aí a casa fica bagunçada e começam as brigas dentro do lar, dentro da casa. Por quê? Porque você perde o equilíbrio. E nós não podemos perder o equilíbrio como crentes. Não se embarace com as coisas deste mundo. Nós precisamos sim dar ênfase a algumas atividades, quando a gente puder, como passeios, viagens, lanches, são coisas boas, mas deve ser feito com critério. Quando puder, meus irmãos. Não é todo final de semana que tu vai fazer uma festa, convidar os seus amigos. Não. Nós temos que ter esta responsabilidade. E colocar a casa em ordem, meus irmãos, é fazer também investimentos. E eu tenho falado sobre isso aqui. Investimentos. Por exemplo, uma poupança. Que tal você abrir uma poupança aí? Abra uma poupança, meu irmão. Ah, pastor, eu não vou abrir uma poupança, mas vou guardar o dinheiro dentro de uma lata e colocar debaixo do solo. Vai para ver. Daqui um ano você vai ver lá, o ferrugem comeu até a lata. Imagine o dinheiro.
Tem um certo ditado que diz que dinheiro na mão de pobre não rende. Investimento, nós precisamos, irmãos, investir. Quem está me entendendo, diga amém. Faça uma poupança, uma previdência. Esses dias eu vou fazer aqui uma revisão concernente. Estou ficando mais velho. Tenho que ver essa questão da previdência. Comece a se preparar, e você quer se aposentar e quer deixar para cima da hora. Tem gente que quando chega com 65 é que vai procurar, meus irmãos, se aposentar. E ele não pagou nada no passado. Aí depois fica, pastor, tem misericórdia. Pastor, para ver se sai o dinheiro. Aí o advogado vem, meu irmão, e mete a faca mesmo sem dó. Não é, irmão Reginaldo? Mete a faca sem dó, meus irmãos. Porque a pessoa não se preparou antes, presbítero Júnior. Quem está me entendendo, diga amém. Saúde, meus irmãos. Se você tiver condição de ter um plano de saúde, tudo bem. A gente não sabe o dia da manhã, sim ou não. É uma coisa que nos pega de surpresa. Então investimento, faça investimentos em alguma coisa, para quando você se apertar, acontecer alguma coisa, você possa tirar dali. Você possa tirar alguma coisa, porque você trabalhou investindo, não só gastando. Quem está entendendo, diga amém. Glórias a Deus. Invista, faça investimento. Tenha a mente de Cristo, seja criativo cristão. Não é só poder de Deus, não é só unção, não é só oração. Nós temos uma vida secular, normal, não é verdade, irmão Cametá? E a gente precisa, meus irmãos, atentar para esta realidade. Tem crente que passa anos e anos e não compra um tijolo, meus irmãos. Aí acha a casa do irmão bonita, mas é porque ele está trabalhando, ele está investindo. Quando chega no final de semana, do mês, ele tira alguma coisa, seja 100, 200, 300 reais. Ah, mas a casa da irmã está bonita, não sei o que, tem porcelanato, tem isso, tem aquilo. É porque eles estão investindo lá. E você só pega, só quer gastar, só gastar, só gastar, só gastar. Como é que você vai ter um resultado amanhã se você só faz gastar e você não faz investimento? Isso, meus irmãos, é ter uma casa em ordem. Isso é organizar a nossa casa, o nosso lar. Isso faz parte. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus. Alguém chegou comigo, pastor, está com esse carro aí que chegou aqui na Nazaré dos Patos. Olha, o tempo que eu venho pagando, crente. Eu não venho pagando, não foi quando eu cheguei aqui não. Olha, anos e anos, pagando, fazendo assim, ó. Aí não sabe, não busca o passado. O que é isso? Investimento, meus irmãos. Por exemplo, esse aqui investiu para comprar uma moto. Agora, pega o dinheiro lá que está lá e gaste o dinheiro, para o senhor ver. Aí que o negócio vai apertar, sim ou não? Então, custe o que custar, apareceu. Não, isso aqui é o dinheiro da moto. Eu vou trabalhar para mim adquirir o restante e comprar moto. Amém, irmãos? Eu poderia ter comprado uma moto, mas não é o momento ainda. Não chegou o momento, não vou me endividar, vai chegar o momento, vou comprar. Já estou fazendo planos, projetos, vai chegar o momento de eu comprar. E o que é isso? Investimento. Eu preciso abrir meus olhos para essa realidade, meus irmãos. Eu sempre falo para os jovens, o que é que vocês querem ser no futuro? Então comece desde já, começar a investir na vida de vocês. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus. Às vezes, meus irmãos, é necessário se sacrificar. Todo dia comer ovo. De vez em quando eu falo aqui, esse mês nós vamos comer só ovo aqui em casa. Ela, só ovo. Bife do olhão. É necessário.
Quanto é que está o litro do açaí no momento, irmãos? R$18. Aí vocês têm esses papas açaís aí, que só come se tiver açaí, não é isso? Só come se tiver açaí. Tem meninozinho aí, buchudinho, né? Só come se tiver açaí. Não, meu filho, vocês vão comer açaí quando chegar o período da safra. Vai ser só chula aqui. 1 litro vai dar para 10 pessoas, mas não. Mãe, tem que comprar. Eu tomo 1 litro. Vai na conversa para tu ver. 3 litros de açaí é quanto, irmãos? 40 aí? 42? Né? Você está pensando que é fácil? Minha irmã, eu quero açaí. Compra só 1 litro. Joga água aí dentro, dá para todo mundo, só para sentir o gosto. Pronto. Quem está me entendendo, levanta a mão e dá um glória a Deus. Não é o momento propício, meus irmãos. Quem está me entendendo, diga amém. O quilo de carne está R$40. Eu vou comprar logo 10 quilos de carne. Todo dia eu vou comer 1 quilo de carne. Vai para tu ver. Tu é leão para viver comendo só carne? São coisas que o pastor tem que falar, tem que ensinar a igreja. Porque muitas vezes nós não prosperamos, meus irmãos, porque nós somos consumistas, doentios. Sim ou não, meus irmãos? Tem que haver um sacrifício. Se nós queremos ter resultados financeiros, tem que haver um sacrifício. Levanta as mãos e diga glórias ao nome de Jesus. E para encerrar, quem está gostando, diga amém. Para me encerrar, a terceira casa que nós precisamos colocarmos em ordem é a casa chamada igreja. É a casa chamada igreja. Como assim, pastor? Orações, prioridade, rotina, ciclo vicioso. Isso aqui tem que ser um ciclo vicioso na nossa vida, igreja. Orações na igreja. Prioridade, isso é prioridade eu vim na igreja. Isso é uma rotina, é um hábito, todo dia. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Aí tem crente que diz assim, fiquei triste quando me convidaram, vamos na casa do Senhor. O salmista Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar todos os dias no seu templo, contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Congregai-vos quando vedes que o fim dos tempos está se aproximando. Isso é prioridade, isso é rotina. Isso é um vício que nós temos que ter na nossa vida. Ó, vício abençoado, né, irmãos? Que Deus abençoa. A gente vir para a igreja. Trabalhos, prioridade eu coloquei aqui, rotina, ciclo vicioso também, trabalhos. Nós precisamos trabalhar no evangelismo, na construção, na igreja, etc. Isso é prioridade, é colocar sempre a casa, igreja em ordem. Cultos, prioridade, rotina, ciclo vicioso também, meus irmãos. Culto na quarta, na sexta, no domingo, nas congregações, prioridade. Isso é rotina do crente. Ou você quer ir para a balada? Quer ficar na sua casa assistindo novela? Assistindo aquela série desgraçada, imunda, nojenta? Venha para a igreja, prioridade. Isso é rotina. Isso sim deve ser um ciclo vicioso na nossa vida, que agrada o Santo Espírito de Deus. Levanta as mãos e diga glórias a Deus. Então se coloque em pé em nome de Jesus. 3 casas que nós precisamos colocarmos em ordem. Vamos lá. Primeira casa, espiritual. Segunda casa, o nosso lar. Terceira casa, igreja. Tudo isso aqui, meus irmãos, o rei Ezequias colocara, porque a casa dele estava, ou as casas estavam, presbítero Júnior, desorganizada. A vida espiritual dele estava uma bagunça. Estava uma bagunça a casa dele, espiritual. E a família, e o lar dele,
bagunçado mesmo. E a obra de Deus, a igreja, o templo, bagunçado também. Nós precisamos, diga assim para o seu irmão, você precisa, aponte com o dedão de profeta para ele, diga assim, você precisa organizar essas 3 áreas da sua vida: espiritual, família, igreja. Isso é um triângulo. Essas 3 coisas não podem andar separadas, elas são inseparáveis. Deus, família, igreja. Levante as suas mãos aos céus. Faça a sua oração agora. Faça a sua oração, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta mensagem de confronto, de exortação, mas também de consolo e de orientação. Nós aprendemos aqui, Senhor, verdades bíblicas e nós queremos colocá-las em prática, Senhor. Nos dê, Senhor, orientação de acordo com a sua palavra e pelo teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, trabalhar nessas 3 áreas da nossa vida: espiritual, família e igreja, Senhor. São 3 coisas que o Senhor, meu Deus, quer que cada crente venha fazer. E o inimigo, Senhor, faz de tudo para roubar, meu Deus, para atingir essas 3 áreas: a vida espiritual em primeiro lugar, família, Senhor, e a igreja. Mas nós queremos, Senhor, estarmos debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, que esse crente possa voltar para a sua casa com esse discernimento, meu Pai, que essas 3 coisas não podem se separar da sua vida, porque o Senhor está com as suas mãos operando nessas 3 áreas. Pai, recebe nessa noite a nossa oração, a nossa gratidão em nome de Jesus. Se assente, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Amém?